estudo do nosso tema do fluido magnético, vou ler a questão 27 do Livro dos Espíritos. Kardec então pergunta: haveria sim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E os espíritos respondem: sim. E acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela. Ainda que, sob certo ponto de vista, se possa incluí-lo no elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse matéria positivamente, não haveria razão para que o espírito também não fosse. Ele está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido, como a matéria é matéria, suscetível pelas inumeráveis combinações entre esta e a ação do espírito, de produzir uma infinita variedade de coisas das quais não conheceis, senão a pequena parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente que o espírito utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão, e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Então nós temos o fluido universal, que é o fluido que está em todo local, que vem de Deus. Temos Deus que nos criou e criou o fluido universal, que constantemente é renovado. Então esse fluido universal é a base de tudo, de toda a energia que vem de Deus, que vai sendo adaptada, vai sendo dividida de acordo com a necessidade, com o local onde ela está. Dentro dela nós temos o fluido magnético, que é o que a gente vai estudar. Mas o que seria fluido magnético? Todas essas energias que a gente utiliza, que a gente vê nos espíritos manipulando, todas as energias do plano espiritual são fluidos magnéticos. Quando a gente aplica um passe, nós estamos manipulando fluidos magnéticos. Então, é uma energia comum do nosso dia a dia. O nosso pensamento é um fluido magnético. Fluido magnético é a energia comum encontrada no intercâmbio entre os espíritos. É a energia comum encontrada no nosso corpo, utilizada então no nosso plano que nós estamos aqui de evolução. A base primordial é o fluido magnético. Aí nós temos vários tipos de fluidos magnéticos que nós podemos utilizar. Nós temos a base do nosso corpo. Nós sabemos que temos centros de força, 7 principais. Esses chakras fazem com que a energia ela flua pelo nosso corpo, mantendo o nosso fluido vital, que não é mais do que um fluido magnético, organizado, equilibrado. Então nós somos um circuito, como um aparelho elétrico. Funciona de acordo com aquele equilíbrio que os chakras vão direcionando. Então, os 7 pontos principais de energia que giram distribuem pelo nosso corpo. E eles ligam o nosso corpo físico ao nosso corpo espiritual. Ele então é uma ponte, um canal de ligação entre o plano físico e o plano espiritual. Então, e essa energia ela pode ser alterada. Se o nosso pensamento está doente, os nossos centros de força começam a girar ao contrário, de forma desorientada. Se o nosso centro de força gira ao contrário, ao invés de estar distribuindo energia para o nosso corpo, nós estamos tirando energia do nosso corpo. Aí a gente adoece. Aí os órgãos começam a ter problemas, as glândulas começam a ter problemas. Se a gente parar para pesquisar, os centros de força estão ligados a glândulas principais do nosso corpo, responsáveis por hormônios, por várias substâncias muito importantes para o nosso desenvolvimento. Então essa ligação é muito importante. E o que comanda é a nossa mente. Então a nossa mente é quem dirige toda a energia do nosso corpo. A nossa mente estando adoecida, o nosso fluido vai estar desequilibrado, ao ponto de estar jogando energia fora e a gente se sentir fraco, cansado e doente. É importante a gente compreender um ponto muito interessante. Muitas vezes a gente é induzido a achar que o passe ele é suficiente para que a gente recupere a saúde. Não é. Percebam, nós temos a nossa mente que adoece. Ela adoece o nosso espírito, que adoece o nosso corpo. Como nós temos 3 partes adoecidas,
nós precisamos tratar das 3 partes. Então é importante que a gente tome medicamentos do plano físico, porque eles vão ajudar a equilibrar o nosso corpo físico. Mas a gente também tem que saber curar a origem do problema, que praticamente em 100% dos casos é mental e espiritual, porque o nosso corpo adoece por energias que provêm do nosso espírito. Não sei se vocês têm conhecimento específico disso, mas é muito interessante. Ramatiz conta um detalhe interessante em um dos livros dele. O autor, o médium pergunta para ele uma pergunta que todo mundo, eu acho que talvez fez, se não fez, é muito interessante. Tem algumas pessoas que não fumam e adoecem e morrem cedo. Tem algumas pessoas que fumam a vida inteira e o cigarro como se não fizesse diferença nenhuma para eles. E a gente sabe que cigarro faz muito mal. Essa pergunta é interessantíssima. E ele responde: alguns de nós já nascem com energias do adoecimento do nosso espírito, e elas vão sendo jogadas gradativamente ao longo da vida pelo nosso karma no nosso corpo físico. Então isso é da nossa evolução, é o karma que a gente tem que pagar, e isso vai limpando o nosso espírito. A gente suja o corpo, mas limpa o espírito. Esse é o objetivo da encarnação. É como se a gente colocasse uma roupa para ir trabalhar. Eu trabalho numa oficina, eu vou colocar um macacão, porque eu quero sujar a minha roupa para ficar com o meu corpo limpo. É a mesma ideia. Chegou no final do dia, eu troco de roupa. Chegou no final da encarnação, eu troco de corpo. E o espírito fica equilibrado, ele fica limpo. Então, grande parte de nós já tem uma carga muito pesada de energia negativa para ser limpa através do corpo. Só que outros não. Outros chegam com um espírito muito mais limpo. Esses que são os que, se fumarem, não ficarão doentes nessa vida. Mas acumularam tanta energia negativa do vício que na próxima vão nascer com dificuldade. Então, na verdade, os vícios, mesmo que a gente não sofra nada nessa vida, porque é muito comum o pessoal dizer, não é? Ah, ele bebeu, morreu de outra coisa, de acidente. O outro que não bebe, o outro não bebe nada, fica doente. Mas por trás de tudo isso, a gente tem uma ciência espiritual. Pode ser que a pessoa não pague ou não sofra hoje, mas tudo isso no futuro está sendo acumulado. É uma energia negativa que fica acumulada no espírito para que seja limpo. Mas o médium, ele vai além. Perguntou para Ramatiz: mas não tem nada que a pessoa possa fazer para tirar essa energia negativa do corpo dele? Ele tem que ficar doente? Ele falou: não. Existe uma energia que sobrepõe a qualquer energia e desintegra qualquer energia de doença. É a energia do amor. Então, aquele que ama de verdade, aquele que busca praticar a caridade, sinceramente, ele consegue em si mesmo desintegrar as energias negativas. Então, vejam como é grandioso. A mente que ama consegue automaticamente, pelos seus próprios chakras que circulam, desintegrar aquelas energias negativas do seu karma. Por isso, o Mestre Jesus e a espiritualidade sempre pregam o amor, que é a base de tudo, que vai resolver todos os problemas. E cientificamente ele tem essa importância. Então o Espiritismo traz para nós não só uma parte moral, mas uma parte científica, para que a gente compreenda o porquê das coisas. Então aquele que não ama, que se recusa, que tem preguiça, aquele que se acha superior às outras pessoas, ele se compromete cada vez mais, mas não só pelo pensamento, mas pela energia negativa acumulada em seu próprio espírito. E cada vida o corpo vai ficando mais pesado. Até que ele nasce com uma mente mais complicada, ele nasce com um corpo que não está tão perfeito. Por quê? Porque ele precisa espiar. E quanto maiores as dificuldades colocadas, mais rápido ele espia. Então a gente pede para nascer assim. Ah, mas nascer deficiente não é uma expiação? Nem sempre. Pode ser a pedido. Por quê? Vou dar um exemplo. Qualquer um de nós pode ter tido uma vida, por exemplo, como alcoólatra. Bebida alcoólica é muito antiga na civilização, seja de qual espécie for. Se você sabe que o vício é muito forte,
3 vidas seguidas como alcoólatra. Você pede, quero nascer com um problema no fígado. Daqueles que eu não consiga beber nem um copo. Isso te impede de ser alcoólatra na vida seguinte. Pessoas que, por exemplo, se suicidaram em alguma vida, pedem para nascer sem o corpo físico perfeito, para aprender a dar valor no corpo, na vida. Então tudo isso, muitas vezes, a gente pede para nascer assim. E essas energias, elas ficam acumuladas em nós. Vou dar um exemplo que eu já dei em outras palestras anteriores, acho que faz tempo, mas eu acho fantástico. Como é um assunto absurdamente está sendo discutido atualmente, ele é muito, como que a gente diz? Ele divide opiniões. É o aborto. André Luiz conta, no primeiro livro, Nosso Lar, ele era novo no plano espiritual, né? É uma série A Vida no Mundo Espiritual. Ele ensina como é que a vida no mundo espiritual acontece. Então ele desencarna, é socorrido e é levado para a cidade Nosso Lar. E ele era médico enquanto encarnado, e lá ele foi trabalhar no hospital, varrendo o chão. Para que a gente acha que a nossa vida de encarnado é muita coisa, ele estava varrendo o chão pela condição espiritual dele. Mas um dia ele foi parar na torre de vigilância. Nosso Lar é uma cidade muito bonita quando a gente lê o livro e vê o filme. Só que ela é no umbral, ela ainda é no plano negativo. Ela não é uma cidade do plano superior. Então ela tem necessidade de muralhas, de proteção, com vigias, para que aqueles seres que habitam o umbral não possam entrar sem autorização. E ele estava lá um dia no mural. E uma mulher chegou à frente pedindo socorro. E eles não vão deixar entrar. E o pessoal da vigia assim, até que alguém disse, ela tem pontos negros no corpo dela. Mas você não olhando, você não vê. Precisa de uma visão espiritual mais apurada. Pessoas treinadas para ver a energia da pessoa. Aí conversa vai, conversa vem, chamaram o coordenador da vigia da cidade e ele explicou para André Luiz. O corpo dela repleto de pontos negros. Ele, mas por que isso? Cada ponto negro desse é um aborto que ela realizou na vida dela. Então tudo o que a gente faz fica marcado energeticamente no nosso espírito. Tudo, de bom e de ruim. Todas as nossas boas ações, toda a nossa tristeza, o nosso desânimo, tudo fica marcado no nosso espírito. Então, o fluido energético, como ele está na nossa mente, como a nossa mente manipula esse fluido, onde quer que a gente esteja, estaremos refletindo o que a nossa mente diz. Então, se a gente acha que é muito orgulhoso, a nossa mente, ela viverá na ilusão do que a gente acha que é. Se a gente se acha inferior, o nosso corpo assumirá uma forma inferior. Não sei se o pessoal aqui já leu, tem na nossa livraria um livro chamado Ícaro Redimido, já ouviram falar? Contra a vida de Santos Dumont. Santos Dumont suicidou. A situação dele era tão grave que ao negar a vida, ao se sentir triste e desanimado, ele perdeu a forma humana e foi tomando uma forma que a gente chama de ovoide, que é um ovo. Porque a mente dele quis agir dessa forma. Então, quando estamos no plano espiritual, a nossa mente é que comanda o que acontece. O fluido magnético que gira em torno de nós é comandado pela nossa mente. Então, se vamos construir algo, é com a nossa mente. Se vamos nos mover, é com a nossa mente. Se vamos encaminhar energias, é com a nossa mente. Obviamente que nos planos inferiores a gente tem aparelhos, máquinas. Quando eu digo a nossa mente, isso fica muito mais claro nos planos mais superiores, onde a mente a tudo dirige e as formas, elas deixam de existir. A espiritualidade conta que nos planos bem superiores não há forma, apenas luz. Porque é o que nós realmente somos, ou chegaremos a ser, luz. Por isso que a gente sempre ouve dizer que nós somos uma centelha divina, porque nós somos a luz, uma parte da luz que vem de Deus. Nós temos vários tipos de passe.
Nós temos um passe que nós doamos o nosso fluido magnético, só o meu. Temos um passe que nós doamos o fluido magnético da espiritualidade junto com o nosso. Esse é muito mais completo do que só a nossa energia. Só que para a gente doar o nosso junto com o da espiritualidade, a gente precisa estar concentrado, precisa estar mediunizado. Então, se estamos distraídos, participando de um trabalho, olhando para cima, a energia que vai é só a nossa. Como é que eu sei se está indo a minha ou da espiritualidade? Cansaço. Aquele que no meio do trabalho, no sábado, começa a sentir cansado demais, é porque está gastando da sua, ao invés de estar usando a da espiritualidade. Porque não está conectado perfeitamente. E vamos cansando, o corpo não aguenta. A espiritualidade tenta repor, mas a gente não está no canal da energia. Aquele que está perfeitamente conectado à espiritualidade não cansa tanto. Consegue ir até o final dos trabalhos. Então o ideal é que a gente doe da nossa junto com a energia da espiritualidade. Mas para isso precisamos estar concentrados e mediunizados. Senão, vai só a nossa pouca e fraca energia. Detalhe interessante, animais têm fluido magnético. Plantas têm energia, têm fluidos magnéticos. O pessoal sempre gosta de me perguntar, o pessoal que sabe que eu sou espírita, existe macumba? Todo mundo adora de perguntar isso. Eu falo, depende do que significa isso. Tudo tem energia. Bebida tem energia. Então, se alguém me perguntar, uma planta pode transferir energia para uma pessoa? Sim. Ah, eu conheço uma senhora ali que passa os ramos. É o que todo também me pergunta. Fala, sim, perfeitamente. Aquele ramo, ele tem energia. Ela está passando ou tirando energia negativa de você. O grande detalhe é a intensidade dessa energia. É muito pouco a retirada através desse trabalho com plantas. Existe. Mas um trabalho que a gente faz onde há uma concentração, onde há mediunização, onde há incorporação, doutrinação, obviamente é muito maior do que esse tipo de manipulação de energia. Mas que a gente precisa saber que existe, sim, existe. Os animais têm energia. Quem não gosta dos animais se aproxima e sente aquela alegria. Nós temos tratamento para crianças com deficiência com animais. Então, tudo isso é a utilização da energia de todos os seres que estão aqui na Terra. A evolução espiritual, ela começa em níveis. Também, não sei se todo mundo tem conhecimento, mas a vida ela começa no mineral. Todos nós já passamos por todos os reinos. Então, você vai do mineral, depois a gente vai para o vegetal, depois a gente vai chegando no animal. Então, todos nós já passamos por todos os reinos. Então, a vida, ela está em tudo. Então, em tudo há energia. Em tudo há uma finalidade, para que a gente possa entender. Então, a natureza está aí para nos servir, mas de uma forma equilibrada. Nós fazemos parte dela. Isso, muitas vezes, a gente não entende bem. Não entende que servir não é destruir. Servir é usar de uma forma conjunta, de uma forma equilibrada. Porque há troca de energias constantes na natureza, com os animais. Pedras captam energia, se magnetizam? Sim, magnetizam. Então, tudo isso é muito importante que a gente entenda a troca de energia que sempre acontece. E essa energia, apesar da gente chamar de fluido magnético, ela se especializa. Como assim? Nós temos energia de cura, energia mental, energia de reequilíbrio do corpo, energia do passe. Por isso que aqui nós temos vários tipos de trabalho, de atividades diferentes, para que aquele trabalho possa ser bem específico daquela determinada energia e surta um efeito melhor. Mas existe isso? Sim. Não basta eu imaginar uma luz na pessoa, sim, vai ter efeito. Mas se você souber ir além disso,
souber compreender que você pode projetar energia de cura, ao invés de só uma luz, que você pode projetar na pessoa energia dos cavaleiros para auxiliá-la, energia do mundo mental, quando ela está triste, desesperada, ajuda muito mais. Então a gente começa desde aquele conhecimento básico do espiritual, que é sim uma luz, que é o Mestre Jesus, para ir avançando e especializando. O desenvolvimento é a primeira porta do templo, mas vocês vão ver que existem outras consagrações em que a gente vai se especializando, conhecendo o que há por trás. E a gente vê que os trabalhos eles começam a ter outra cara quando a gente começa a conhecer o que há por trás. No plano físico é tudo igual. A gente fecha o olho, concentra, faz as preces, faz a elevação. Mas o que há por trás disso, em cada porta dessa, é totalmente diferente um do outro. E quando a gente começa a perceber isso, a gente sente que a concentração ela é diferente. É diferente. E o nosso trabalho tem uma qualidade muito maior. Em uma determinada época eu estudava para concurso. Quando eu estava cansado, eu chamava a energia do médicos de cura e depois da linha de paz. Seu corpo recupera. Aí você volta a estudar. Está trabalhando, está cansado? Para, faz as preces, chama as energias que você precisa naquele momento, recupera e volta a trabalhar. Funciona? Claro. As energias estão à disposição. É só saber buscar. É como um rio que passa. Basta a gente saber puxar a energia, a água do rio. E é isso a gente faz com a nossa mente, com a nossa concentração. Quanto mais é feito, mais fácil e mais rápido fica. Até naquele dia que está ruim, que a gente está triste, cansado, a gente consegue fazer. Então, por que a gente insiste aqui no templo para vir muito e ficar o máximo possível? Porque mediunidade é exercício. Mediunidade é prática. É igual academia. Quanto mais peso a gente levanta, mais peso você consegue levantar no dia seguinte. E assim vai. A nossa conexão ela precisa ser mais forte. A nossa ligação com a espiritualidade maior ela precisa ser mais forte. A nossa mente, ela tem uma onda que ela vibra. Normalmente a nossa vibração ela é inferior, porque a Terra é um planeta inferior. Então normalmente nós estamos aqui, vibrando a televisão, o que a gente tem que comer, as nossas dificuldades, a higiene do nosso corpo físico, problemas da Terra. A gente fica com a mente aqui. E os mentores estão lá em cima. Só que eles não conseguem descer até aqui. Eles veem um pedaço. O resto é por nossa conta. É os momentos de prece. Que a gente precisa subir a nossa vibração para encontrar a espiritualidade maior. Quantas vezes eu ouvi, dezenas de vezes, quem trabalha aqui já ouviu, meu filho, a espiritualidade quer te ajudar, ou quer ajudar fulano de tal, mas você não deixa. Nós estamos ao seu lado, mas você não nos ouve. Não conecta sua mente à nossa. É isso. É parar para elevar a vibração na conexão com o mentor. Parece difícil quando a gente fala fluido magnético, conexão com o mentor, mas não é. E tem duas formas da gente elevar a nossa mente. Dependendo do dia, cada uma das duas é mais fácil. Cientificamente, pelo exercício da concentração, da meditação, querendo elevar a sua mente, isso vocês vão aprender nas consagrações mais para frente, ou de uma forma mais simples, que é pelo sentimento. Começar a desejar um planeta melhor, começar a desejar mais equilíbrio, começar a desejar, faz com que a sua vibração também se eleve. Então o sentimento eleva a nossa vibração. Duas formas que nós temos para conseguir elevar. E assim nós atingimos o canal de energia do mentor que está lá em cima. A gente tem que querer. Se a gente vivesse numa cidade espiritual de alta hierarquia, a gente já está o tempo inteiro conectado. Porque a vibração do local é elevada. Mas nós estamos na Terra. E a Terra reflete o que nós somos. Que é espíritos inferiores querendo ser melhores. Essa é a nossa situação de hoje.
que a gente tem que trabalhar muito para correr atrás. E a chave para isso é a nossa mente, então. Para que os trabalhos eles sejam melhores, queremos desejar estar no trabalho. Às vezes a gente está aqui olhando para um lado, olhando para o outro, está cansado, mas a gente tem que querer estar no templo. Não é vir aqui só para constar ou para conversar com um amigo. A gente tem que querer. Quando chega ali para fazer a preparação, já pede. A nossa conexão ela acontece no Cristo, quando a gente chega. Ali a gente faz as nossas preces, já pede para conectar, colocar o nosso plexo à disposição da espiritualidade, que vai usando mesmo que a gente não saiba. O nosso plexo ele não é usado só no trabalho que a gente está participando naquela hora. Ele pode ser usado por uma infinidade de coisas que a gente nem sabe. Quem é médio de incorporação e tem uma sensibilidade mais aflorada sabe disso. Que não está incorporado só aquele mentor que está manifestando. Vários estão na mente, vários estão no plexo, usando para outras atividades. Mas a gente precisa estar concentrado, querendo doar a nossa energia. Querer estar à disposição da espiritualidade. Vocês já ouviram falar de uma energia chamada ectoplasma? É uma fumaça branca que tem em torno de nós. Ela é uma energia mais materializada. Ela é uma energia que provém do corpo físico. A gente precisa do corpo físico. E ela é muito necessária para as atividades de qualquer casa espiritual. Por que ela é tão necessária? Porque a gente socorre espíritos que estão numa situação inferior. E a gente precisa de uma matéria densa para socorrê-los. Então, sempre quando eu chego, eu coloco o meu ectoplasma à disposição da espiritualidade. Porque os pacientes são muito importantes para nós. Porque a espiritualidade retira o ectoplasma deles, enquanto eles estão sendo atendidos, enquanto eles estão esperando. Eles também são instrumentos, eles também são trabalhadores nesse momento. E o ectoplasma em excesso faz mal. A gente sente que a barriga fica dura. A gente sente meio enjoado. Sente a cabeça doendo. Vários sintomas de excesso de energia do nosso corpo. A energia é feita para circular. Na bênção a gente ouve o mentor falando: meu filho, estou doando energia para que você possa doá-la onde quer que você passe. Esse é o objetivo da bênção, não é nos alimentar. É encher a nossa sacola de energia para que a gente distribua essa energia onde quer que a gente esteja. Então é para ser distribuída, é para socorrer, é para auxiliar. Então todos esses fluidos nos circulam, tanto positivos quanto negativos. E quando a gente entra num canal de energia negativa, elas recaem sobre nós. E o que elas fazem? Tampam, bloqueiam a conexão com a espiritualidade superior. A gente tem que limpar os canais com a espiritualidade. Isso dá trabalho. Então, quando a gente nos contaminamos por energias negativas, temos que fazer a limpeza para retirá-las. E dependendo do grau da energia negativa que for, dá muito trabalho para tirar. Então temos que nos esforçar para manter o máximo do padrão da energia positiva. Na verdade, como estamos num plano inferior e como o nosso espírito ainda tem muita dificuldade com a inferioridade antiga, a tendência nossa é estar sempre para baixo. É preciso muito esforço para ir para frente, para manter a mente elevada. É preciso estar sempre em oração, sempre lendo, para que a gente tenha sempre novas ideias mais equilibradas. Porque senão a gente passa a vida preocupando com o carro que tem que estar limpo, com a roupa limpa, com a comida, com a casa, e a vida passa. Não manipulamos, não limpamos a nossa mente nos trabalhos da mente, não equilibramos nossos chakras. Cada vez que a gente participa do trabalho de Saint Germain, limpando e organizando os nossos chakras, eles ficam mais equilibrados, mais fortalecidos, eles captam mais energia. Valores que nós adquirimos para a eternidade. Consagrações do templo são consagrações do espírito e não do corpo físico.
Vocês devem estar pensando, será que é verdade? Não aconteceu comigo, mas eu conheço uma pessoa que já ouviu no templo que tem consagrações de outras vidas similares às do templo. Isso é uma prova de que consagração também não garante a evolução de ninguém. O que garante a nossa evolução é um trabalho bem feito. Não é a presença no templo, não é consagrar, é trabalhar onde quer que a gente esteja. Vir o máximo possível no templo e mesmo assim manipular as energias fora do templo. Como? Conversando, esclarecendo, orientando as pessoas, distribuindo essa energia onde quer que a gente esteja. Então tudo isso é a distribuição das energias. Todos esses fluidos nos acompanham e são por nós distribuídos. Temos que aprender a dominar o ambiente que a gente chegue e não deixar que o ambiente nos domine. Temos que começar a prestar atenção nisso. Chegou na casa de alguém, o povo está falando mal do outro, a gente fala mal também? Ou a conversa muda quando a gente chega? Chegamos no ambiente de trabalho, está todo mundo reclamando que o salário é pouco, que o serviço é muito. A gente continua reclamando ou a conversa muda? Temos que nos vigiar. Vocês já viram o tanto de energia que a gente desintegra aqui e faz trabalho no templo? Eu sempre me pergunto, por que essa energia nunca acaba? De tanto que a gente faz, constantemente e nunca acaba. Sabe por que nunca acaba? Porque nós geramos diariamente novas. Quando eu fico com raiva de alguém, quando eu brigo no meu emprego, eu gero novas energias negativas. Então a gente seca e molha, seca e molha, e seca e molha. Enquanto os habitantes do planeta não mudarem, não pararem de emitir energia negativa, vai precisar ser feito o trabalho constantemente para limpar a Terra. Porque nós continuamos gerando energia negativa diariamente. Poluição mental. Se os nossos oceanos estão assim, se a Terra está assim, imagine o ambiente espiritual. Já que a gente faz muito menos do que a gente pensa. Concordam comigo que a gente pensa muita coisa ruim e faz parte só disso. Imaginam o trabalho da espiritualidade para limpar a atmosfera. Grande parte do trabalho é feito pela energia solar. Os raios solares também quebram muitas energias negativas. Daí porque muitos espíritos inferiores circulam à noite, não durante o dia, como a gente pode ler em vários livros espíritas, circulam mais durante a noite. Daí talvez porque a lenda, a gente sabe que por trás de cada lenda e de cada história tem um pouco de verdade. Dos vampiros, que só andam à noite, que os raios solares fazem mal. Aproveitando que eu falei dos vampiros, existem os vampiros espirituais. O que são esses? Espíritos como nós, ligados excessivamente a energias negativas. Eu falei isso com meu pai ontem, Quando nós temos um vício, quando nós desencarnamos, esse vício, a vontade aumenta 20 vezes. Só para a gente ter noção. Só que no plano espiritual não tem cigarro, não tem bebida, não tem os vícios que nós estamos acostumados aqui. O que a gente faz? Vai atrás das pessoas que têm o mesmo vício. Lembra quando eu disse que bebida tem energia? Cigarro, tudo tem energia. Eles absorvem quando a pessoa bebe essa energia. Eles absorvem a energia do cigarro quando as pessoas fumam. Por isso que nós chamamos de vampiro, porque absorvem essas energias. E induzem as pessoas a beber mais, a fumar mais, para que eles tenham mais alimentação. Isso existe rotineiramente. André Luiz conta nos livros que se você sair na rua, a maioria das pessoas é acompanhada de um. Seja por qual motivo for. Excesso de alimentação, vaidade excessiva. Grande maioria acompanhada por um. E eles acabam criando uma amizade. Um círculo vicioso.
Eu gosto de beber, o outro também gosta. E assim vai. E a nossa vida passa a ter um propósito inferior. Não vejo a hora de beber. Estou aqui trabalhando, mas estou pensando na cervejinha. Estou aqui trabalhando, mas estou pensando no almoço. Só penso em comida. E assim a gente vai. Então, um dos desafios de ser espírito encarnado é estar conectado à espiritualidade, exercer as necessidades do corpo físico. A gente tem que alimentar. A gente tem que estar bem aparentado, tem que estar limpo, tem que estar arrumado, tem que ter uma casa, tem que ter um carro, tem que estar da melhor forma possível, mas sem desligar da espiritualidade. Sem colocar o físico em primeiro lugar. Hoje eu tenho uma comida quentinha, novinha, muito bom. Se amanhã eu não tenho, eu esquento de hoje. Ou eu faço alguma outra coisa. Mas o físico não pode ser a nossa finalidade de viver. Porque senão quando desencarnarmos vamos sofrer demais com isso. A alimentação no plano espiritual depende. Falando de energia, a gente continua em questões interessantes. Depende. Nos planos mais físicos, existe um caldo de substâncias, uma água. Nos planos superiores não há nada. Não sou eu que estou contando isso. André Luiz que conta para nós. Então, como somos espíritos inferiores, à medida que nós vamos subindo, vamos sendo adaptados até que a gente se desligue desse mundo físico. E assim nós vamos seguindo na nossa evolução até a gente desligar de tudo. E da mesma forma é o sono. O sono ainda é uma necessidade enquanto espírito, porque somos inferiores, mas à medida que formos evoluindo, o sono vai perdendo o sentido. Então, espíritos inferiores, espíritos superiores, estão ligados o tempo inteiro nos seus objetivos aí. Até que a gente chegue àqueles espíritos puros, que são os instrumentos de Deus, que estão diretamente ligados a Deus e que manifestam aí a sua vontade. Como exemplo máximo para nós aqui o Mestre Jesus, que alguns de nós até chamam de Deus, confundem com o próprio Deus. Mas ele realmente manifesta a vontade de Deus. Então acho que já me alonguei demais. A gente acabou falando de vários temas, mas assim, todos ligados à energia, todos ligados ao fluido magnético, que é a energia que a gente manipula. Existem várias outras coisas que a gente pode falar sobre essa energia, bem interessante ainda, até do ponto de vista mediúnico, mas assim, hoje é o que deu pra gente falar. Eu agradeço a atenção de todos.